Série Profecias Bíblicas. Assim, temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como a uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19. Estamos apresentando mais um estudo da série Profecias Bíblicas. Hoje estaremos trazendo o 21º tema, Judá x o trono de Davi. Vamos ao resumo do programa passado. No estudo passado apresentamos o 20º tema, Israel x idolatria. Nesse estudo procuramos entender por meio das Escrituras a causa da nação de Israel não se firmar em sua terra e o fracasso deles diante de seus inimigos. Lemos Ezequiel, capítulo 20, do 5 a 8. Assim diz o Senhor Deus: no dia em que escolhi a Israel, levantei a minha mão para a descendência da casa de Jacó e me dei a conhecer a eles na terra do Egito. E levantei a minha mão para eles, dizendo: eu sou o Senhor vosso Deus. Naquele dia levantei a minha mão para eles, para os tirar da terra do Egito, para uma terra que já tinha previsto para eles, a qual mana leite e mel, e é a glória de todas as terras. Então lhes disse: cada um lance de si as abominações dos seus olhos, e não vos contamineis com os ídolos do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Mas rebelaram-se contra mim, e não me quiseram ouvir. Ninguém lançava de si as abominações dos seus olhos, nem deixava os ídolos do Egito. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor, para cumprir a minha ira contra eles no meio da terra do Egito. Lemos Josué 8, verso 34. As palavras da lei, a bênção e a maldição, conforme a tudo que está escrito no livro da lei. Mostramos vários textos que confirmam o fracasso de Israel quando desobedeciam e praticavam a idolatria. Ficou claro que, devido a esta prática, por diversas vezes, tornaram servo de diversas nações. Ficou claro pela leitura do livro de Josué que o povo de Israel desobedeceram a Deus ao não destruir as nações idólatras e acabaram aparentando com as mesmas. Mostramos que até mesmo o rei Salomão desobedeceu a Deus, casando com mulheres estrangeiras pagãs, e na velhice caiu na idolatria. Deixamos claro que o reino foi rasgado dele devido à prática da idolatria, ficando 10 tribos que formaram o reino de Israel com Jeroboão, e 2 tribos que formaram o reino de Judá com o filho de Salomão. Ficou claro que Deus não entregou todas as tribos a Jeroboão por amor de Davi, Jerusalém, a quem jurou a duração do seu reino para sempre. Mostramos que Deus advertiu a Jeroboão a respeito das consequências da idolatria. Mesmo assim, Jeroboão logo em seguida levou Israel à idolatria por motivos políticos. Ficou claro que a prática da idolatria levou o povo de Israel a ser esparramados pelo mundo e sofrer nas mãos das nações. Israel atualmente estão em mais de 100 países e viveu mais de 1.800 anos fora da sua terra. A população de judeu hoje é 14,2 milhões, e destes, apenas 6 milhões vivem em Israel. Assim, por meio deste estudo, procuramos entender a causa de tamanho sofrimento deste povo. Se você não ouviu o estudo passado, solicite o áudio. Apocalipse 5, verso 4 e verso 5 é o texto inicial. E eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Nosso irmão João, ele diz: eu chorava.
ninguém for achado digno de abrir o livro. Esta leitura é uma leitura maravilhosa para nós, no contexto que nós vamos estudarmos aqui, que vai mostrar para nós a importância de Judá e de Davi no plano da salvação. Eu sempre tenho dito que compreender essas questões aqui é muito importante para nós nos livrarmos da idolatria disfarçada. Eu sempre tenho falado isso. O que é esta idolatria disfarçada? Satanás é sagaz, ele mistura as coisas. Eu digo sempre, com o operador Giliardi, que a mentira e a verdade estão muito próximas. Existe uma idolatria hoje disfarçada no meio da cristandade, que é a doutrina da Trindade. Quando compreendemos as profecias e a Igreja de Deus ela está no fundamento dos apóstolos e dos profetas, nós temos esse antídoto contra a idolatria. E a idolatria é terrível. Nós vimos que Israel se envolveu na idolatria e acabou pagando um alto preço. Nós fizemos um estudo, Abraão, X, a formação da nação de Israel. Nós estudamos a genealogia de Adão, ficando claro que Noé é um descendente de Sete, e Sete foi um filho de Adão. Se lermos Gênesis 5, vamos vermos isso. Estudamos também a genealogia de Noé, Gênesis 10, ficando claro que Abraão é um descendente de Sem, que é um filho de Noé. Gênesis 11, verso 10, diz assim: estas são as gerações de Sem. Sem era da idade de 100 anos e gerou Arfaxade. Gerou quando? 2 anos depois do dilúvio. Assim, a partir do versículo 12 de Gênesis 11, fica claro, não há dúvidas de que Abraão é um descendente de Arfaxade, filho de Sem. Arfaxade é filho de Sem. E nós vamos ter em Gênesis 21 que Abraão gerou a Isaac. E nós vamos ver depois, na sequência, Isaac vai gerar Jacó. Jacó vai gerar os 12 filhos de Israel. E um desses 12 é Judá. Gênesis 25, verso 21 ao 26. Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações. E Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se assim é, por que sou eu assim? E foi perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. E um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro ruivo, e todo como vestido de pelo. Por isso chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu o seu irmão, agarrado a sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos quando os gerou. 2 nações há no teu ventre. 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro. Nós sabemos que Jacó forma a nação de Israel e Esaú forma Edom, não é isso? Isso. 2 nações. Se você ler as profecias a respeito de Edom, você vai ver que Edom vai ser destruído, totalmente exterminados. É muito triste, mas tem porquê, o porquê disso. 2 nações, Jacó e Esaú, formariam 2 nações. Uma das maiores provas que Deus ele está atento às coisas dos homens é a história de Israel, né? É verdade. Deus ele está atento a todas as coisas. Deus disse a Rebeca: 2 nações. Muito interessante. Gênesis 35, verso 9 ao 12, apareceu Deus outra vez a Jacó. Vindo Jacó de Padã Arã, Deus apareceu e abençoou. Deus disse para Jacó: o teu nome é Jacó. Não te chamará mais Jacó, mas Israel será o teu nome. E o chamou-lhe Israel. E disse-lhe mais Deus: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Frutifica, multiplica-te. Uma nação. Sim, uma multidões de nações sairá de ti. Reis procederão de teus lombos. E te darei a ti a terra que tenho dado a Abraão e a Isaque, e a tua descendência depois de ti darei a terra. Uma nação, multidões de nações. Uma nação, multidões de nações sairiam de Israel. Uma coisa, cooperador Giliardi, que é interessante, e eu até faço isso aqui para os ouvintes uma hora pegar e ler com atenção. Gênesis 49, nós vamos ver as bênçãos que Deus vai dar ao povo, aos filhos de Israel ali por meio de Jacó. Jacó coloca Manassés e Efraim como filhos dele. Interessante. Ele diz para José: agora eles serão meus filhos. Manassés era mais velho e Efraim mais novo. José traz os filhos para o pai Jacó e Jacó vai abençoar eles. Só que na hora de colocar os filhos, José coloca os filhos na ordem correta.
Manassés, o mais velho, sobre a mão direita do pai, e o Efraim sobre a mão esquerda. Só que na hora de Jacó abençoar, Jacó cruza o braço dele. Põe Efraim como maior sobre Manassés, faz ele ser maior. E há uma profecia interessante ali que Deus disse que muitas nações sairiam de Efraim. Isso é um estudo maravilhoso, uma hora a gente dá uma passada por ele. Outro fato que é bastante interessante, a gente pergunta assim, cooperador Giliardi, como Judá ocupa uma posição assim de destaque entre os 12 filhos de Jacó, sendo que ele era o quarto filho. Eu vou convidar os ouvintes, não vamos ler, mas convido você a ler Gênesis 49, você vai ver. Rúben acaba perdendo a primogenitura, profanando a cama do pai dele. Aí sobra Simeão e Levi. Siquém acaba tendo um caso com a irmã deles, Diná. Só que Simeão e Levi, sem o pai deles querer, fizeram um acordo secreto, destruíram todo aquele povo que tinha feito uma aliança já com Jacó. Por isso que eles perdem também a primogenitura, tinham que baixar, vir para Simeão e ir descendo. Então não é por acaso que as coisas acontecem. Eu acho que é importante essas informações, não é não? Com certeza. Então vamos recordar quem são os filhos de Jacó. 1 Crônicas 2, verso 1 e 2. Esses são os filhos de Jacó. Israel, Jacó, que nós sabemos que foi trocado seu nome para Israel. Rúben, tá vendo? Simeão, Levi, Judá. Judá é o quarto. Issacar, Zebulon, Dan, José, Benjamim, Naftali, Gade e Asser. Estes são os filhos de Jacó. Então Judá é o quarto. Vamos continuar lendo Gênesis 48, verso 16. O anjo me livrou de todo mal. Abençoe estes rapazes e seja chamado neles o meu nome e o nome de meus pais, Abraão e Isaque, e multipliquem-se como peixes em multidão no meio da terra. Olha o que Jacó disse, Micho Lucas. Multiplicar como peixe na terra. Tem como multiplicar como peixe na terra? O peixe multiplica nas águas. Olha a profecia. Os peixes multiplicam muito. É verdade. Então Deus disse que estes multiplicariam como peixe. Em Gênesis 35, Deus disse para Jacó, frutifica, multiplica-te. Olha que interessante, Deus disse isso também para quem? Para Adão? Isso. Deus disse isso também para Noé, não foi? Sim. Deus disse isso para Abraão, Deus disse isso para Jacó, para Isaque, e agora Jacó fala isso com quem? Com seus filhos. A intenção de Deus é que a terra seja povoada. Deus não tem intenção de destruir a terra. Isso é muito importante nós entendermos isso. Vamos entender aqui a importância de Judá dentro das profecias. 1 Crônicas 5, verso 1 e 2. Quanto aos filhos de Rúben, o primogênito de Israel, porque ele era o primogênito, mas porque profanara a cama de seu pai, deu-se a sua primogenitura aos filhos de José, filho de Israel, para assim não ser contado na genealogia da primogenitura, porque Judá foi poderoso entre seus irmãos, e dele provém o príncipe. Porém, a primogenitura foi de José. Olha que interessante, a primogenitura é de José. Deu-se a primogenitura aos filhos de José. Então José, por meio dos filhos, ele acaba sendo primogênito. Na verdade, a história bíblica vai colocar José em destaque aos seus irmãos. Não é isso? Desde o início, Jacó já tinha um coração voltado para José. Isso. Olha o resto do texto, verso 2. Porque Judá foi poderoso entre seus irmãos, e dele provém o príncipe. O príncipe está falando de Jesus. Porém, a primogenitura foi de José. Muitas pessoas podem estar perguntando, cooperador Giliardi, Judá foi quem queria matar José, lembra? Sim. Mas também nós não podemos esquecer que quando lá no Egito, José queria ficar com Benjamim, Judá entrou na frente e disse, prenda-me, mas não prenda esse rapaz. Se isto acontecer, meu pai vai morrer. Então, isto fez com que Judá ele se redimisse. É verdade. E Jacó, ele tinha conhecimento dos planos de Deus para a tribo de Judá. Ele tinha, Gênesis 49, verso 1 e 2. Depois chamou Jacó a seus filhos e disse, ajuntai-vos e anunciar-vos-ei o que vos há de acontecer nos dias vindouros, Ajuntai-vos. Eu ouvi, filhos de Jacó, e ouvi a Israel, vosso pai. Gênesis agora 49, verso 10. Olha o que ele diz de Judá. Judá, a ti te louvarão os teus irmãos.
A ti te louvarão teus irmãos. A tua mão será sobre o pescoço de teus inimigos. Os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Olha ainda mais o que Jacó diz. Judá é um leãozinho. Lembra do leão da tribo de Judá? Judá é um leãozinho. Amém. Da presa subiste, filho meu. Encurva-te e deita-se como um leão e como um leão velho. Quem o despertará? O cetro, que é o bastão de autoridade, não se arredará de Judá. Olha, o cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés. Até que venha Siló, aquele de quem é isso, de quem é o bastão, aquele que tem o direito de usar de autoridade. A ele se congregarão os povos. Não há dúvidas que está falando aqui de quem? Do Messias. Amém. Tá? Não há dúvidas. Gênesis 49, verso 33. Acabando, pois, Jacó de dar instrução aos seus filhos, encolheu os pés na cama e expirou e foi congregado ao seu povo. Há uma coisa interessante aqui, cooperador Giliardi e ouvintes, que Jacó vai falar isso nos momentos finais da vida dele. Nós temos também Davi, no momento final, também falando do Messias. Esses homens tinham dentro do coração deles esta esperança. Eles nutriam dentro do coração deles a vinda, o momento em que o Messias se manifestaria ao seu povo. Por isso, no momento final da vida de cada um deles, eles vão fazer essas recordações, lembrar disto. Isso é maravilhoso para a nossa fé. 1 Crônicas 5:2. Porque Judá foi poderoso entre seus irmãos, e dele provém um príncipe. Nós não temos dúvidas que Jacó estava referindo ao Messias. Ele sabia, como nós estamos vendo aqui, que ele fala sobre os dias vindouros. Ele sabia que o Messias viria da descendência de Judá. Louvado seja Deus. Ouça o que disse o profeta Balaão em Números 24, verso 17 ao 29. Ele diz: eu o vejo, mas não no presente. Eu o contemplo, mas não de perto. De Jacó procederá uma estrela. De Israel se levantará um cetro que ferirá os termos de Moabe. De Jacó um dominará e destruirá os sobreviventes da cidade. Eu li a tradução João Ferreira de Almeida, revista. Ele sabia que de Jacó sairia um que dominaria, sairia um que seria rei sobre todos. Amém? Amém. Vamos conhecer a genealogia dos filhos de Judá para entendermos a importância de Judá para o plano da salvação. 1 Crônicas, capítulo 2, dos versos 1 ao 16. Olha que interessante. Esses são os filhos de Israel: Jacó, Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon, Dan, José e Benjamim, Naftali, Gade e Aser. Os filhos de Judá foram Onã e Selá. Estes três lhe nasceram da filha de Suá, cananeia. Então nós vemos os filhos de Judá. E o primogênito de Judá, foi mau aos olhos do Senhor pelo que o matou. Porém, Tamar, sua nora, lhe deu à luz Pérez e Zerá. Todos os filhos de Judá foram 5. Os filhos de Pérez foram Esrom e Ramu. E os filhos de Zerá, Zine e Etan e Emã e Calcol e Dara. 5 ao todo. E os filhos de Carmi foram Acã, o perturbador de Israel, que pecou no anátema. E o filho de Etan foi Azarias. E os filhos de Esrom, que lhe nasceram, foram Jaramel e Rão e Quelubai. E Rão gerou a Aminadab. E Aminadab gerou a Naasson, príncipe dos filhos de Judá. Por ser príncipe dos filhos de Judá, Naasson estava à frente dos filhos de Judá no deserto, quando saíram do Egito. Isso é uma observação que nós fazemos, né? Em Números 10, 12 ao 14, olha o que nós achamos. E os filhos de Israel, segundo a ordem de marcha, partiram do deserto de Sinai, e a nuvem parou no deserto de Parã. Assim partiram pela primeira vez, segundo a ordem do Senhor, por intermédio de Moisés. Por quê? Olha que interessante. Primeiramente partiu a bandeira do arraial dos filhos de Judá, segundo os seus exércitos, e sobre o seu exército estava Naasson, filho de Aminadab. Interessante essas observações, né? Primeiramente partiu a bandeira do arraial dos filhos de Judá. A bandeira de Judá, nela tem desenhado um leão. Um leão desenhado na bandeira de Judá. Naasson era príncipe dos filhos de Judá. Naasson, quem é esse Naasson? Nós vamos ver lá na frente. Quem são os filhos de Judá?
Onã, Selá. Esses 3 nasceram da filha de Suá, a cananeia. O primogênito de Judá, foi mal, diz o texto, aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou. O verso 4, porém Tamar, sua nora, lhe deu à luz Pérez e a Zera. Pérez vai dar à luz a Esrom, e Esrom vai dar à luz a Rão, e é Rão quem vai gerar a Aminadab, e Aminadab gera a Nasson, e Nasson é um príncipe de Judá. Vamos seguir a sequência para nós entendermos com bastante atenção esta genealogia que é muito importante para nós. 1 Crônicas 2, verso 11, Nasson gerou a Salmão, Salmão gerou a Boaz. Pronto, nós chegamos no nome aqui, Boaz. Vamos fazer então a leitura que vai nos ajudar a ampliar nosso entendimento. Ruth, capítulo 1, verso 1 ao 22. Sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem, Elimeleque, e o de sua mulher, Noemi. E os seus filhos, Malom e Quililom, efrateus, de Belém de Judá. Chegaram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa e o da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Morreu também seus 2 filhos, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com suas noras e voltou ao campo de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu-se que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Por isso saiu do lugar onde estivera e as suas noras com ela. E indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas noras, olha o que Noemi disse, olha, ide, voltai cada uma à casa da sua mãe, o Senhor use convosco de benevolência como vós usaste com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso cada uma em casa de seu marido. E beijando-as, Ruth beijou elas, levantando a voz, choraram e disseram-lhe, certamente voltaremos contigo ao teu povo. As noras disseram, vamos voltar contigo para o teu povo. Porém Noemi disse, não, voltai minhas filhas, porque ireis comigo? Vocês vão vir comigo por quê? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos para que vos sejam por maridos? Voltai, filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou eu para ter marido. Ainda que esta noite tivesse marido e ainda tivesse filhos, esperá-lo-eis até que viessem a ser grandes, vocês vão esperar? Deter-vos-ei por eles, vou segurar vocês por eles, sem tomardes maridos? Não, filhas minhas, não. Que mais amargo me é a mim do que a vós mesmas? Porquanto a mão do Senhor, Noemi diz, se descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Por isso disse Noemi, eis que voltou a tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Voltai tu também, após tua cunhada. Ela insistiu com Ruth. Disse porém Ruth, não me instes, não insista para que te abandones e deixe de seguir-te. Olha que confissão maravilhosa, porque onde quer que tu fores, irei eu, Ruth disse. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Que maravilhoso, né? Olha o que ela disse ainda a Noemi. Onde quer que morreres, morrerei eu e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Então vendo Noemi que de todo estava resolvida a ir com ela, deixou-lhe falar. E assim, pois, foram-se ambas até que chegaram a Belém. Sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas e diziam, não é esta Noemi? Porém ela disse, não me chames Noemi, chame-me Mara, que quer dizer amargo, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia a partir, Noemi diz, porém vazia o Senhor me fez tornar. Por que, pois, me chamaria Noemi? O Senhor testifica contra mim e o Todo-Poderoso me tem feito mal. Assim Noemi voltou e com ela Ruth, a Moabita, sua nora, que veio dos campos de Moabe. E chegaram a Belém no princípio da colheita das cevadas. Brother Giliardi, olha que interessante. Muita gente diz assim, hoje os crentes, a igreja é simbolizada por Ruth, nós somos como Ruth, né? Ruth era uma estrangeira e Deus aceitou. Deus já estava mostrando ali o plano da salvação dele, que era rejeitar Israel mesmo. E Deus queria formar um povo de outros povos. Só que eles esquecem que a Ruth disse, o teu Deus será o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Ruth não se excluiu do povo. Amém.
Agora, tem gente que quer ser povo de Deus excluindo o povo de Deus. Não é bem assim, não. Temos que tomar muito cuidado. Muito cuidado mesmo. Vamos continuar essa leitura. Dando continuidade nessa história maravilhosa, nós temos Ruth, capítulo 2, dos versos 1 a 23, que diz: E tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente e poderoso, da família de Elimeleque. Olha só o nome, né? E era o seu nome Boaz. E Ruth, a moabita, disse a Noemi: Deixa-me ir ao campo, e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela disse: Vai, minha filha. Foi, pois, e chegou e apanhava espigas no campo após os segadores. E caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da família de Elimeleque. A narração sempre deixa claro a família, né? E eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: O Senhor seja convosco. E disseram-lhe eles: O Senhor te abençoe. Depois disse Boaz a seu moço, que estava posto sobre os segadores: De quem é essa moça? E respondeu o moço que estava posto sobre os segadores e disse: Esta é a moça moabita que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Disse-me ela: Deixe-me colher espigas e ajuntá-las entre as gavelas, os feixes, após os segadores. Assim ela veio, e desde pela manhã está aqui até agora, a não ser um pouco que esteve sentada em casa. Então disse Boaz a Ruth: Ouves, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui. Porém, aqui ficarás com minhas moças. Os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem, e irás após elas. Não dei ordem aos moços que não te molestem? Tendo tu sede, vai aos vasos e bebe dos que os moços tirarem. Então ela caiu sobre o seu rosto e se inclinou à terra e disse-lhe: Porque achei graça aos teus olhos, para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira. E respondeu Boaz e disse-lhe: Bem, se me contou quanto fizestes à tua sogra, depois da morte de teu marido, e deixaste a teu pai e a tua mãe, e a terra onde nascestes, e viestes para um povo que antes não conheceste. Olha só. O Senhor retribua o teu feito, e te seja concedido pleno galardão da parte do Senhor, Deus de Israel, sobre cujas asas te vieste a abrigar. E disse ela: Ache eu graça em teus olhos, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu ainda como uma das tuas criadas. E sendo já a hora de comer, disse-lhe Boaz: Achega-te aqui, e come do pão e molha o teu bocado no vinagre. E ela se sentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu do trigo tostado, e comeu e se fartou, e ainda lhe sobejou. E levantando-se ela a colher, Boaz deu ordem aos seus moços, dizendo: Até entre as gavelas os feixes, deixai a colher, e não a censureis. E deixai cair alguns punhados, e deixai-os ficar para que os colha, e não a repreendais. E esteve ela apanhando naquele campo até à tarde, e debulhou o que apanhou, e foi quase a efa da cevada. E tomou-a, e veio à cidade, e viu sua sogra que tinha apanhado. Disse-lhe sua sogra: Onde colheste hoje, e onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te reconheceu. E relatou à sua sogra com que tinha trabalhado, e disse: O nome do homem com quem hoje trabalhei é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: Bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua beneficência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: Este homem é nosso parente chegado, e um dentre os nossos remidores. E disse Ruth a moabita: Também ainda me disse: Com os moços que tenho te ajuntarás até que acabem toda a cega que tenho. E disse Noemi à sua nora: Melhor é, filha minha, que saias com as suas moças, para que no outro campo não te encontrem. Assim ajuntou-se com as moças de Boaz para colher até a cega das cevadas e dos trigos se acabou. E ficou com a sua sogra. Olha somente, professor. É um texto bastante interessante. Boaz, ele falou: Olha, eu tenho ouvido o que você fez, como você se comportou, como você esteve diante da sua sogra. E eu tenho visto. Ruth 3, verso 1 ao 18, olha o que disse Noemi, sua sogra, a Ruth: Minha filha, não hei de buscar descanso para que fiques bem. Ela intentava fazer o bem para Ruth. Ora, pois, não é Boaz com cujas moças estivesse de nossa parentela? Eis que esta noite padejará a cevada na eira. Levanta-te, pois, e unge-te, veste os teus vestidos. Ela disse para Ruth: Desce à eira
Porém, não te des a conhecer ao homem, a Boaz, até que tenhas acabado de comer e beber. E há de ser que, quando ele se deitar, notarás o lugar em que se deitar. Então entrarás e descobrir-lhe-ás os pés, e te deitarás a ele, e te fará saber o que deve fazer. E Ruth disse: tudo quanto me disseres farei. Ela disse para a sogra. Então foi para a eira e fez conforme tudo quanto a sua sogra lhe tinha ordenado. E havendo, pois, Boaz comido, bebido, e estando já o seu coração alegre, veio a deitar-se ao pé de um monte de grãos. Boaz deitou. Então veio ela, Ruth, de mansinho. Ele descobriu os pés e se deitou aos pés dele. E sucedeu que pela noite o homem estremeceu e se voltou, e eis que uma mulher jazia aos seus pés. E disse-lhe Boaz: quem és tu? E ela disse: sou Ruth, a tua serva. Estende, pois, a tua capa sobre a tua serva, porque tu és remidor. Ela pediu para ele remir ela. E disse Boaz: bendito sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste, ele disse, esta tua última benevolência do que a primeira. Pois após nenhum dos jovens fostes, quer pobre, quer ricos. Agora, pois, minha filha, não temas, não temas. Tudo quanto disseste te farei. Ele falou que faria o que ela queria. Pois toda a cidade e o meu povo sabe que és mulher virtuosa. Conhecia ela. Todo mundo sabia que Ruth não era uma qualquer. Porém agora é verdade, ele disse, que eu sou remidor. Mas ainda há outro remidor. Ele é mais chegado do que eu. Fica-te aqui esta noite. E serás que pela manhã, se ele não te redimir, bem estás que te redima. Porém se não quiser te redimir, vive o Senhor, que eu te redimirei. Deita-te aqui até amanhã. Ficou-se, pois, deitada a seus pés até pela manhã e levantou-se antes que pudesse um conhecer o outro. Porquanto disse: não te saiba que alguma mulher veio à eira. E disse mais: Boaz, dá-me a capa que tens sobre ti e segura. E ela a segurou. Ruth segurou. E ele mediu 6 medidas de cevada e lhes deu para ela em cima. Então foi para a cidade. E foi a sua sogra que lhe disse: como foi, minha filha? Como foi? Ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera. E disse mais Ruth: estas 6 medidas de cevada me deu, porque me disse: não vás vazia tua sogra. Então disse Noemi: espera, minha filha, até que saiba como irás o caso, porque aquele homem não descansará até que conclua hoje esse negócio. Boaz não descansaria até que concluísse o negócio. Vamos continuar a leitura em Ruth 4, verso 1 ao 12. E Boaz subiu à porta e assentou-se ali. E eis que o remidor de que Boaz tinha falado ia passando. E disse-lhe: ó fulano, vem cá, assenta-te aqui. E desviou-se para ali e assentou-se. Então tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: assentai-vos aqui. E assentaram-se. Então disse ao remidor: aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos Moabitas, está vendendo. E eu resolvi informar-te disso e dizer-te: compra diante dos habitantes e diante dos anciãos do meu povo. Se há de redimir, redime-a. E se não houver de redimir, declara-me, para que eu saiba, pois outro não há senão tu que a redima, e eu depois de ti. Então disse ele: eu a redimirei. Disse, porém, Boaz: no dia em que comprares a terra da mão de Noemi, também a comprarás da mão de Ruth, a Moabita, mulher do falecido, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herança. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: sois hoje testemunhas de que tomei tudo quanto foi de Elimeleque, e de Quilion, e de Malom da mão de Noemi. Então disse o remidor: para mim não a poderei redimir, para que não prejudique a minha herança. Toma para ti o meu direito de remissão, porque eu não a poderei redimir. Então nós vemos que tinha um parente mais chegado do que Boaz, só que Boaz contou uma história e ele não aceitou e passou o direito para Boaz. Havia, pois, já de muito tempo este costume em Israel, quando a remissão e permuta, para confirmar todo o negócio. O homem descalçava o sapato e dava a seu próximo, e isso era por testemunha em Israel, olha só. Disse, pois, o remidor a Boaz: toma para ti, e descalçou o sapato. E de que também tomo por mulher Ruth a Moabita, que foi a mulher de Malom, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herança, para que o nome do falecido não seja desarraigado dentre seus irmãos e da porta do seu lugar. Disto sois hoje testemunhas. E todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunhas.
O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa. Olha que interessante, queridos ouvintes. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel. E porta-te valorosamente em Efrata, e faze-te um nome afamado em Belém. E seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar deu à luz a Judá, pela descendência que o Senhor te der desta moça. Olha só, ministro. Ali Deus estava fazendo eles profetizar que algo aconteceria de maravilhoso, como aconteceu com Raquel e Lia. Isso. Como aconteceu com Pérez, que Tamar deu à luz a Judá. Eles tinham noção, ou se não tinham, mas profetizaram. Deus fez com que eles falassem, não eram apenas palavras da boca deles, mas eles profetizaram. Isso. Isso é interessante. Ruth, capítulo 4, verso 13 ao 21. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher. E ele a possuiu, e o Senhor lhe fez conceber e deu à luz um filho. Olha o que as mulheres disseram a Noemi, a sua sogra. Bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o teu nome afamado em Israel, e ele te será por restaurador da alma, e nutrirá a tua velhice, pois tua nora que te ama, o deu à luz. E ela te é melhor do que 7 filhos. Diz que a nora de Noemi era melhor do que 7 filhos. E Noemi tomou o filho e o pôs no seu colo. E foi sua ama, foi ela quem cuidou dessa criança. E as vizinhas lhe deram o nome, dizendo assim, a Noemi nasceu um filho. Deram-lhe o nome de Obed. Este Obed é o pai de Jessé. Pai de Jessé. E Jessé é pai de Davi. Estas são, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom. Ouça com atenção. Esrom gerou a Rão. Rão gerou a Aminadab. Aminadab gerou a Nasson. Nasson gerou a Salmão. Salmão gerou a Boaz. Boaz gerou a Obed. Tá vendo? Obed gerou a Jessé. E Jessé gerou a Davi. A profecia se cumpriu. Não cumpriu, cooperador? Amém. Cumpriu-se. As mulheres disseram, louvado seja o Senhor, que lhe deu hoje um neto para cuidar de você. Quer esse menino venha a ser famoso em Israel. Eu li Ruth 4, verso 14 na linguagem de hoje. Deus estava trabalhando para dar cumprimento à sua palavra. Gênesis 3 e 15 era a palavra. Deus disse, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a tua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus prometia uma linhagem que esmagaria, que venceria Satanás. Era necessário que Deus trabalhasse uma linhagem para o cumprimento da profecia que lemos e de outras que nós vamos ver. Vamos ler aqui Mateus 1, verso 2 ao 6. Abraão gerou a Isaque, e Isaque gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. E Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. E Pérez gerou a Esrom. E Esrom gerou a Arão, e Arão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Naasson, e Naasson gerou a Salmão, e Salmão gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou de Ruth a Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias. Está claro que Davi é um descendente de Judá, filho de Jacó. Por tudo que estudamos até o momento, é perceptível a importância de Judá e Davi para o plano de Deus. Se nós lermos 1 Crônicas 2, verso 3 ao 15, nós vamos ver ali os filhos de Judá, quem foram, e vamos ter a genealogia novamente. Vou só citar, você lê depois. 1 Crônicas 2, verso 3 ao 15. Davi é filho de Jessé, e neto de Obed, né? E bisneto de quem? Boaz. De Boaz, né? E tataraneto de? Salmão. Não é isso? E Salmão é filho de quem? Naasson. E neto de quem? Aminadab. E bisneto de quem? Arão. E tataraneto de quem? Esrom. De Esrom, né? Isso. Filho de Pérez, filho de Judá. O texto que vamos ler confirma que, de fato, Deus trabalhou uma linhagem. É Mateus 1, verso 17. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. Desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações. Desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações.
Isto prova que estava Deus trabalhando uma linhagem. Estamos mostrando a importância de Judá e Davi para o propósito de Deus. Miqueias 5, verso 2, e tu, Belém Efrata, o profeta dizia, posto que pequena entre as milhares de Judá, de ti me sairá o que governará a Israel ou em Israel, cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Olha esse versículo, cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade, porque os profetas falavam disso, né? Desde os tempos antigos. Ouça o que Jesus disse em João 7,38, que tem uma importância muito grande. Jesus diz, quem crê em mim, como diz os seus pastores, como dizem os líderes religiosos. É assim, cooperador? Como diz a Escritura. O que Jesus disse que aconteceria? Rios de água viva correrão do seu ventre. É isso. Crê em Cristo, como diz a Escritura. Infelizmente, a grande maioria dos crentes não conseguem crer em Jesus como diz a Escritura. Vamos entender como se formou o reino de Israel e quem foi o primeiro rei. Vamos entender, isso é importante, não é não, cooperador? Sim, com toda certeza. Em 1 Samuel 8, do 1 ao 9, nós temos que entender um pouco sobre isso e vamos ler para ver quem foi o primeiro rei. Isso se deu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu aos seus filhos por juízes sobre Israel. E o nome do seu filho primogênito era Joel, e o nome do seu segundo, Abia, e foram juízes em Berseba. Porém, os seus filhos não andaram pelo caminho dele. Antes, se inclinaram à avareza, e aceitaram suborno, e perverteram o direito. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá, e disseram-lhe, eis que já está velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois agora, um rei sobre nós, para que ele nos julgue como o tem todas as nações. Porém, essa palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram, dá-nos um rei para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel, ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não te tem rejeitado a ti. Antes a mim me tem rejeitado para eu não reinar sobre eles. Conforme as todas as obras que fizeram desde o dia em que tirei do Egito até o dia de hoje. A mim me deixaram, e a outros deuses serviram. Assim também fazem a ti. Agora, pois, ouve a sua voz, porém, protesta-lhes solenemente e declara-lhes qual será o costume do rei que houver de reinar sobre eles. Deus lembrou, ao profeta Samuel que assim como eles rejeitaram a ele, eles estavam rejeitando Samuel também. Então, o primeiro rei sobre Israel foi Saul, da tribo de Benjamim. 1 Samuel 9, verso 1 ao 2, havia um homem em Benjamim, cujo nome era Quis, E esse tinha um filho, cujo nome era Saul, um moço tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Desde os ombros para cima sobressaía a todo o povo. E Saul estava procurando as jumentas do pai que tinha fugido. 1 Samuel 9, verso 16, amanhã a esta hora te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por capitão sobre o meu povo. Deus disse para o profeta Samuel, você vai encontrar um homem, você vai ungir eles como capitão sobre o meu povo, Israel. E ele livrará o meu povo da mão dos filisteus, porque tem olhado para o meu povo, porque o seu clamor chegou a mim. Verso 17, quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe respondeu, eis aqui o homem de quem eu te falei, ele dominará sobre o meu povo. 1 Samuel 9, verso 26 ao 27, se levantaram o profeta Samuel e Saul e seu moço de madrugada, eles já tinham encontrado, E sucedeu que quase ao subir da alva, chamou Samuel a Saul ao eirado, dizendo, levanta-te, despedir-te-ei. Levantou-se Saul e saíram ambos para fora, e descendo eles para a extremidade da cidade, Samuel disse a Saul, diz ao moço que passe adiante de nós. E passou, porém tu espera agora e te farei ouvir as palavras de Deus. Falou para Saul esperar. 1 Samuel 10, verso 1, verso 6 e 7. Então tomou Samuel um vaso de azeite e derramou sobre a cabeça de Saul, beijou-o e disse, porventura não te ungiu o Senhor por capitão sobre a sua herança? Ouça o que o profeta disse para Saul. 1 Samuel 10, verso 6 e 7. O Espírito do Senhor se apoderará de ti. Profetizarás com eles, com os profetas, e tornar-te-ás um outro homem. Deus estava mudando Saul. E há de ser que quando esses sinais te vierem, faz o que achar as tuas mãos, porque Deus é contigo. 1 Samuel, verso 15,
do 1 ao 9. Então disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho, quando subia do Egito. Vai, pois agora, e fere Amaleque, e destrói totalmente a tudo o que tiver, e não lhe perdoes. Porém, matarás desde o homem até a mulher, desde o menino até os de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até os jumentos. O que Saul convocou ao povo, e o contou em Telaim, 200.000 homens de pé, e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs a emboscada no vale, e disse Saul aos queneus: ide-vos, retirai-vos, e sai do meio dos amalequitas, para que não vos destrua juntamente com eles, porque vós usastes de misericórdia com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim, os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Saul aos amalequitas, desde Ávila até chegar a Sur, que está defronte do Egito, e tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas. Porém, a todo o povo destruiu ao fio da espada. E Saul e o povo pouparam a Agag. E ao melhor das ovelhas e das vacas, as da segunda ordem, e aos cordeiros, e ao melhor do que havia. E não os quiseram destruir totalmente. Porém, a toda coisa vil e desprezível, destruíram totalmente. Deus tinha feito um juramento que destruiria os amalequitas, riscaria a memória deles. Quando Saul se torna rei, Deus determina a Saul destruir os amalequitas, e Saul vai lá e não destrói os amalequitas totalmente. Nós estamos mostrando a queda de Saul, por que Saul caiu. 1 Samuel 15, verso 10 ao 28, então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de haver posto Saul como rei, deixou de me seguir e não cumpriu as minhas palavras. Samuel fica muito triste, com o que aconteceu, Deus, ele manda Samuel ir ao encontro de Saul. Saul, ele ouve de Samuel. Samuel diz assim: tem porventura, fala para Saul, o Senhor tanto prazer em holocausto, sacrifício, com que se obedeça à palavra do Senhor? Deus quer, Saul, que obedeça a ele. Eis que obedecer, Saul, é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Olha o que o profeta fala: porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar como a iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Que tristeza, o primeiro rei, Samuel vira as costas, Saul diz: não, vem comigo, não faça eu passar essa vergonha. E aí até que o Samuel vai com Saul lá. Deus, ele chama o profeta Samuel, no 1 Samuel 16, verso 1 ao 14, então diz o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, que Samuel estava tendo dó, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Deus disse para Samuel assim: enche o teu chifre de azeite e vem, enviar-te a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: como irei eu? Pois ouvindo Saul me matarás. Então disse o Senhor: toma uma bezerra e dize: vim para sacrificar ao Senhor, e convidarás a Jessé ao sacrifício. E assim fez. Samuel chega ali na casa de Jessé, disse-lhe ele: é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Samuel fala: santificai-vos, vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele, Jessé e os seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E entrando ele, Samuel viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Deus disse para Samuel: não atentes para a tua aparência, nem para a grandeza da tua estatura, porque o tenho rejeitado. Deus disse para Samuel: porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém disse: tampouco este tem escolhido o Senhor. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido a estes? Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os moços? Ah, pai de Davi disse: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. E disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porque não nos assentaremos até que se venha aqui. Então mandou chamar e fê-lo entrar. E era ruivo, formoso de semblante, de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o. É esse o mesmo, eu escolhi ele. Samuel tomou o chifre de azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e foi a Ramá. E o Espírito do Senhor retirou de Saul.
Cooperador Giliardi, vamos ouvir uma pregação do irmão Paulo aos israelitas. Atos 13, verso 17 ao 23. O Deus deste povo de Israel escolheu nossos pais e exaltou o povo, sendo eles estrangeiros na terra do Egito. E com braço poderoso tirou lá do Egito. Suportou os seus costumes no deserto por espaço de 40 anos. Destruiu 7 nações na terra de Canaã. Deu-lhe por sorte a terra deles. Depois disto, por quase 450 anos, lhe deu juízes até ao profeta Samuel. E depois pediram um rei. E Deus lhe deu por 40 anos Saul, filho de Quis, homem da tribo de Benjamim. Era de Benjamim, não era de Judá. Quando esse foi retirado, levantou-lhe, pois, o rei Davi, o qual também deu testemunho e disse: achei Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Da descendência desse, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus para Salvador de Israel. Amém? Samuel e todos os profetas sabiam que Jesus nasceria da descendência de Judá e da família de Davi. Vamos ler? Atos 3, do 22 ao 25. Porque Moisés disse aos pais: o Senhor vosso Deus levantará de entre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda alma que não escutar este profeta será exterminada dentre o povo. Sim, e todos os profetas, desde Samuel. Olha só o testemunho do nosso irmão. Desde Samuel, todos quantos depois falaram, também predisseram esses dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Então nós vemos aqui, ministro Lucas e ouvintes, que Samuel, todos os profetas e Moisés falou sobre os dias, predisseram estes dias a Jesus Cristo, o Messias. Louvado seja Deus. Então as coisas não acontecem por acaso, não é por acaso. Segundo Samuel 7, verso 1 ao 29, mas nós vamos ler do verso 12 a seguir. Quando os teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, o profeta Samuel está falando para Davi, então farei levantar depois de ti, dentre a tua descendência, o qual sairá das tuas entranhas, estabelecerei o seu reino. Esse edificará uma casa ao meu nome, está falando de Salomão, e confirmarei o trono do seu reino para sempre, e lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homem, com açoites de filhos de homem, mas a minha benignidade não se apartará dele, como tirei de Saul. Deus promete não fazer isso a quem tirei de diante de ti. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. O teu trono será firme para sempre. De quem está falando aqui? Não é de Jesus, não? Com certeza está falando de Jesus. Olha as palavras que Davi falou aqui. Ainda foi isto pouco aos teus olhos, Senhor Deus? Senão também que falaste da casa do teu servo para tempos distantes. Davi ficou maravilhado, né? Vamos recordar as palavras de Jacó em Gênesis 35, verso 9 ao 11. Apareceu Deus outra vez a Jacó, vindo de Padã Arã, e abençoou, e disse-lhe Deus: o teu nome é Jacó, não te chamarás mais Jacó, mas Israel será o teu nome. E chamou-lhe Israel, e disse mais Deus: eu sou o Deus Todo-Poderoso, frutifica, multiplica uma nação, sim, uma nação, uma multidão de nações sairão de ti, reis procederão dos teus lombos. A promessa de Deus a Davi, vamos ver ela cumprida em Mateus 1, verso 1 ao 12. Reis sairão de ti. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Olha que interessante, irmão. Abraão gerou a Isaac, e Isaac gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e os seus irmãos. E Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá, e Pérez gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão, e Arão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Naasson. Naasson gerou a Salmão, e Salmão gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou de Rute a Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, daqui foi mulher de Urias, e Salomão gerou a Roboão, o Roboão gerou a Abias, e Abias gerou a Asa, e Asa gerou a Josafá, e Josafá gerou a Jorão, e Jorão gerou a Uzias, e Uzias gerou a Jotão, e Jotão gerou a Acaz, Acaz gerou a Ezequias, e Ezequias gerou a Manassés, e Manassés gerou a Amon, e Amon gerou a Josias, e Josias gerou a Jeconias,
e a seus irmãos na deportação para a Babilônia. E depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel gerou a Zorobabel. Então, na genealogia que nós acabamos de ler, os nomes depois do de Davi, são todos reis, e todos da tribo de Judá, em cumprimento ao que nós lemos, e também em cumprimento a 1 Reis 11:36, e a seu filho darei uma tribo, para que Davi, meu servo, sempre tenha uma lâmpada diante de mim, em Jerusalém, a cidade que escolhi, para pôr ali o meu nome. Salmo 132, verso 17, e ali farei brotar a força de Davi, prepararei uma lâmpada para o meu ungido. Que interessante, não é isso? Não é interessante? Amém. Todos são reis. A dinastia de reis vem dali da tribo de Judá e vai passando de um para o outro, de um para o outro. Diferente do que aconteceu com o reino de Israel lá, quando foi dividido em Jeroboão, né? Jeroboão, ele era da tribo de Efraim. Deus estava honrando a palavra quando pôs Efraim sobre os demais. Mas Jeroboão não foi digno da honra que Deus o deu. Não foi digno. Olha o que Deus diz aqui em Gênesis 28, verso 13 ao 14. Jacó sonhou com uma escada na terra que tocava o céu. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, darei a ti e à tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul. E em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Os crentes hoje, eles dizem que são herdeiros dos céus e que Israel vai herdar a terra. E nós que conhecemos as profecias, sabemos que por meio de Jesus nós teremos a terra restaurada novamente, por meio de um rei da tribo de Judá. Então nós estamos em harmonia com as profecias. Os crentes têm essa dificuldade, eles fizeram o quê? Criaram uma teoria para ajustar as coisas. Infelizmente é isso que fizeram. Não há profecias na Bíblia, não há promessas para o céu. Em Miqueias 5:2, tu, Belém Efrata, posta que pequenas entre as milhares de Judá, de ti sairá o que governará em Israel, cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Não há como desviarmos disso, não querer entender estas coisas. Infelizmente, a escatologia do povo, ela deturpa toda a profecia bíblica. Salmos 89, verso 1 ao 4. As benignidades do Senhor cantarei perpetuamente com a minha boca, e manifestarei a tua fidelidade de geração em geração. Pois disse eu: a tua benignidade será edificada para sempre. Tu confirmarás a tua fidelidade até nos céus, dizendo: fiz uma aliança com o meu escolhido, e jurei ao meu servo Davi, dizendo: a tua semente estabelecerei para sempre, e edificarei o teu trono de geração em geração. Olha só. Amém. Salmos 132, verso 11 ao 13. O Senhor jurou com verdade a Davi. Deus jurou com verdade a Davi, e não se apartará dela. Deus disse: do fruto do teu ventre porei sobre o teu trono. E se teus filhos guardarem a minha aliança e os meus estatutos, que eu lhes hei de ensinar, também os seus filhos se assentarão perpetuamente no teu trono. Se Israel ou Judá tivesse sido fiel, até hoje em Israel teria reis da linhagem de quem? Davi. Porque o Senhor escolheu a Sião, desejou-a para a sua habitação, dizendo: este é o meu repouso para sempre, aqui habitarei, pois o desejei. Salmo 89, verso 28 ao 37. A minha benignidade lhe conservarei, eu para sempre, e a minha aliança lhe será firme. E conservarei para sempre a sua semente e o seu trono como os dias do céu. Se os seus filhos deixarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, se profanarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então visitarei a sua transgressão com a vara e sua iniquidade com açoites. Mas não retirarei totalmente dele a minha benignidade, nem faltarei à minha fidelidade. Não quebrarei a minha aliança, não alterarei o que saiu dos meus lábios. Uma vez jurei pela minha santidade que não mentirei a Davi. A sua semente durará para sempre, e o seu trono como o sol diante de mim. Será estabelecido para sempre, como a lua e como uma testemunha fiel no céu. Louvado seja Deus. Não é condicional. Não é condicional.
as bênçãos para Israel seriam condicionais. Onde é que está escrito isso? Essa ideia de querer ir para o céu faz com que as pessoas queiram interpretar as profecias do seu jeito. É verdade. Gênesis 49, verso 10, o cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Siló, aquele de quem é isto. A ele se congregarão os povos. Não há dúvida que está falando de Jesus. E recordamos as palavras escritas pelo nosso irmão João, lá em Apocalipse 5, verso 4 e 5. Eu chorava muito, porque ninguém era digno de abrir o livro. Aparece um ancião e diz para ele: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Jessé, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Nós estamos falando de profecias messiânicas aqui. Aqui está o fundamento da mensagem do reino. Agora as pessoas querem ir para o céu e interpretam totalmente diferente isso. Estamos mostrando a importância de Judá e Davi para os propósitos de Deus. Ouça as palavras do irmão Paulo em Romanos 15, verso 12. Outra vez diz Isaías: uma raiz em Jessé haverá, e naquele que se levantar para reger os gentios esperarão. Alguém tem dúvida de que o irmão Paulo estava falando de Jesus? Romanos 1, verso 1 ao 3. Paulo, servo de Jesus, chamado para pós, separado para o evangelho de Deus, o qual antes prometeu pelos seus profetas nas santas escrituras acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Os concertos de Deus com Davi, Deus, o Deus que não pode mentir, planejou e prometeu a Davi uma semente eterna, um trono eterno, um reinado eterno. Sua semente dominaria para sempre. Este pacto real foi confirmado e repetido a Salomão, o filho de Davi. Segundo Samuel 7, verso 12 ao 16. Teu trono estabelecido para sempre. 1 Crônicas 17, verso 7 e verso 1. Estabelecer seu trono para sempre. Salmos 89, verso 3, 4, verso 27 ao 37. Semente de Davi e trono. Salmos 132, verso 11 e 12. Filhos de Davi assentados no trono. Jeremias 33, verso 15 ao 26. Concerto com Davi confirmado. Jeremias 23, versos 5 e 6. Renovo de justiça para Davi. Isaías 11, verso 1 ao 12. Rebento de Jessé, um renovo. Amém. Não há dúvidas. O concerto de Deus com Davi é eterno porque a palavra de Deus é segura. Jeremias 33, verso 23 ao 26, Deus diz assim: veio ainda a palavra do Senhor a Jeremias, é a palavra do Senhor a Jeremias. Porventura não tens visto o que este povo está dizendo? As 2 gerações que o Senhor escolheu, agora os rejeitou? O povo estava pensando: assim desprezam o meu povo como se não fora mais uma nação diante deles. Assim diz o Senhor: se minha aliança com o dia, com a noite não permanecer, e eu não puser as ordenanças dos céus e da terra, também rejeitaria a descendência de Jacó. Rejeitaria a descendência de Jacó e de Davi, meu servo, para que não tome da tua descendência os que dominem sobre a descendência de Abraão, Isaque e Jacó. Porque removerei o seu cativeiro e apiedar-me-ei deles. Não são condicionais. Não são condicionais. O concerto de Deus com Davi, Deus, eu digo, repito, Deus que não pode mentir, prometeu a Davi uma semente eterna, um trono eterno, um reinado eterno. Sua semente dominaria para sempre. Esse pacto real foi confirmado por todas as palavras dos profetas que falaram. Nós já lemos Salmo 132, verso 10 a 11. Vamos ler Jeremias 23 e 5. Eis que vem dias, disse o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e sendo rei, reinará. E agirá sabiamente e praticará o juízo e a justiça na terra. Ah, não é no céu, não? Não, não é no céu, é na terra. Ah, Não é, porque o povo fala que o reino é no céu, né? infelizmente. Nós estamos aguardando esse dia em que este renovo, né, justo, reinará, agirá sabiamente e praticará justiça e juízo na terra. Isaías 32, verso 1 e 2. Eis que reinará um rei com justiça, e dominarão os príncipes segundo o juízo. E será aquele homem como um esconderijo contra o vento, e um refúgio contra a tempestade, como ribeiros de água em lugares secos, e como a sombra de uma grande rocha em terra sedenta. Glória a Deus. Ouçam as últimas palavras de Davi, do rei Davi. 2 Samuel 23, verso 1 ao 5. Essas são as últimas palavras de Davi. Diz Davi, filho de Jessé,
Diz o homem que foi levantado em alturas, o ungido do Deus de Jacó, e o suave em salmos de Israel. Ele diz assim: o Espírito do Senhor falou por mim, a sua palavra está na minha boca. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel, a mim me falou: haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus. E será como a luz quando sai o sol da manhã, sem nuvens, quando pelo seu resplendor e pela chuva a erva brota da terra. Olha o que o rei Davi diz: ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo estabeleceu comigo uma aliança eterna, que em tudo será bem ordenada e guardado, pois toda a minha salvação e todo o meu prazer está nele, apesar de que ainda não o faz brotar. Davi sabia que ainda não tinha brotado. Olha só. Mas ele estava pondo a esperança dele no Messias. Alguém tem dúvida de que o rei Davi estava falando de Jesus? Se você ainda insiste em duvidar, então leia Atos 2, verso 29 ao 31. O irmão Pedro estava pregando no dia de Pentecostes. Olha o que ele disse: homens e irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado entre nós, está até hoje a sua sepultura, sendo pois ele, Davi, profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono. Nesta previsão, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no inferno, na sepultura, nem a sua carne viu a corrupção. Louvado seja Deus. Atos capítulo 2, do 29 ao 31. Por isso nós oramos: venha o teu reino. A Igreja de Deus prega o evangelho do reino. Os nossos irmãos foram incumbidos de pregar o evangelho do reino. É o reino dos céus e não o reino nos céus. O anjo disse para Maria em Lucas 1, verso 30 ao 33. O anjo disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que em teu ventre conceberás e dará à luz um filho, lhe porás o nome Jesus. E será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Reinará eternamente na casa de Jacó e o seu reino não terá fim. O profeta Daniel, no capítulo 7, verso 27, disse assim: e o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo do santo do Altíssimo, e o seu reino será um reino eterno. Todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Daniel 7, verso 13 ao 14. E eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que viram nas nuvens do céu um como filho de um homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio e a honra, e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal, que não será destruído. São profecias. E nós aguardamos acontecer. Amém. A Igreja de Deus, ela prega que Jesus virá e ocupará o trono de Davi, reinará eternamente. Mateus 25, verso 31. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, levará o povo para os céus, e será uma glória lá no céu, cantarão com os anjos lá nos céus. Não está escrito assim não, né? Está escrito assim: quando o Filho do Homem vier em sua glória, ele está vindo. E todos os santos anjos com ele, está vindo com ele. Então se assentará no trono da sua glória. Ele vem para ocupar um trono, para cumprir as profecias. Você está tendo a oportunidade de ter certeza que a Igreja de Deus está sim edificada no fundamento dos apóstolos e dos profetas, como está escrito em Efésios 2, verso 20. Não adianta você ter uma escatologia totalmente deturpada, torta, toda defeituosa daquilo que Deus falou por meio de seus profetas. Acredito que por tudo que estamos apresentando aqui, acredito que você entendeu que o reino não pode ser no céu. Se assim for, você coloca Deus por mentiroso. As Escrituras confirmam que um rei da descendência de Davi seria trazido. As Escrituras confirmam que o cetro não se arredaria de Judá até que viesse aquele a quem pertence, referindo a Jesus. Gênesis 49, verso 1 e 2. Deus jurou a Davi, um rei eterno, sua descendência, segundo Samuel 7,16. O anjo confirmou Jesus como o futuro rei sobre o trono de Davi, Lucas 1, verso 30 a 33. Jesus deixou claro, num futuro muito breve, ele será rei do mundo, em João 18, verso 36.
Mateus 25, verso 31. Jesus vem para ocupar um trono aqui. Ele vem para ocupar um trono aqui. Verso 32 diz assim: todas as nações serão reunidas diante dele, apartará um dos outros como o pastor aparta os bodes das ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança um reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Atos 2, verso 29 ao 31. Homem, irmão, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu, foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura, sendo ele profeta, sabendo que Deus lhe havia prometido, com juramento, que do fruto dos seus homens, segundo a carne, levantaria o Cristo para sentar sobre o seu trono. Não há dúvidas de que Jesus inaugurará seu reino na sua vinda. Não é possível crer que o reino seja no céu por 1000 anos e que Deus levará os salvos aos céus num arrebatamento secreto. Não há. Sabemos que o dia da volta de Jesus é um segredo. Mateus 24, versos 36 e 37, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos, é um segredo, mas unicamente meu Pai. Apocalipse 10 e 7, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Em Apocalipse 11, verso 15 ao 18, nós temos o toque da sétima trombeta e os acontecimentos. Vamos ler? E o sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve nos céus grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vierá a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estão assentados em seu trono diante de Deus prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, e que eras, e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinastes. E iraram-se as nações, e veio a tua ira e os tempos dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, aos que temem o teu nome, e a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres a terra. Opa! Destruíres a terra, né? Destruir os que destroem a terra. Amém. Mas os crentes que querem ir para o céu gostaria que tivesse escrito assim, não é? É verdade. Tomaste o teu grande poder e reinaste. Se os profetas bíblicos estão certos, isso aqui está certo. Agora, se eles estão errados, os crentes estão certos. Isaías 11, verso 1 ao 12. Leia com atenção aí. Nós não vamos ler todo, não. O versículo 1. Brotará um redento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Olha que interessante. E aí, nesse texto, nós temos aqui um pouquinho do que vai acontecer no reino de Cristo na terra. Vamos ler Mateus 1, verso 1 ao 6. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. E Judá gerou de Tamar, a Pérez e a Zerá. E Pérez gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão. E Arão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Naasson. E Naasson gerou a Salmão, e Salmão gerou de Raabe a Boaz. E Boaz gerou de Ruth a Obed, e Obed gerou a Jessé. E Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias. Amém. Atos 13, versos 22 ao 24. Quando esse Saul foi retirado, levantou-lhe um rei chamado Davi, o qual também deu testemunho e disse: achei Davi, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Da descendência deste de Davi, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus para Salvador de Israel. Tendo primeiramente João, antes da vinda dele, pregado a todo o povo de Israel o batismo do arrependimento. Atos 3, versos 24 ao 25. O irmão Pedro disse: sim, e todos os profetas desde Samuel, todos quanto depois falaram, também predisseram nesses dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Glória a Deus. Nós estamos mostrando que é isso mesmo, a profecia se cumpriu. Na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Nós trouxemos a descendência. Amém. Nossa fé está edificada no fundamento dos apóstolos e profetas. Nós temos certeza disso. Efésios 2 e 20. João 7, 38, Jesus diz: quem crê em mim, como diz a Escritura. Nós estamos mostrando aqui um Jesus da profecia. Ouça o que diz a Escritura a respeito de Jesus. Gênesis 3 e 15. Semente da mulher. Gênesis 9, 26. Família de Sem. Gênesis 12, 3. Semente de Abraão. Gênesis 17, versos 18 a 19. Linhagem de Isaque. Gênesis 28, versos 13 e 14. Através de Jacó. Gênesis 49, 10. Tribo de Judá.
2 Samuel 7, verso 12 ao 16. Casa de Davi, Isaías 9, versos 6 e 7. nascido de uma virgem, Miqueias 5 e 2. cidade de Belém, Lucas 1, verso 32 ao 35. filho de Deus. As palavras do sacerdote Zacarias confirmam as bênçãos que recebemos por meio de Judá e Davi, que são descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. Lucas 1, versos 67 ao 70. Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou, dizendo: Bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo, e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo, como falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio do mundo. Amém? Amém. Atos 13, verso 30 ao 34. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, e ele por muitos dias foi visto pelos que subiram com ele na Galiléia a Jerusalém, e são suas testemunhas para com o povo. E nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2: Meu filho és tu, hoje te gerei, e que o ressuscitaria dentre os mortos para nunca mais tornar a corrupção. Disse-o assim: as santas e fiéis bênçãos de Davi vos darei. Louvado seja Deus. As santas e fiéis bênçãos de Davi é nossa ou não? Não, eu quero ir para os céus. Davi não vai para os céus. Hã? E aí? Apocalipse 5, verso 4 e 5. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Deus seja louvado. Graças a Deus. Eu aprendi bastante. E você? Também aprendeu? Louvado seja Deus por mais uma oportunidade. E eu te convido agora que você possa orar, para que Deus possa nos abençoar. Vamos orar todos juntos em nome do Senhor Jesus Cristo. Altíssimo, soberano e eterno Deus, muito obrigado por mais um tema, ó Pai, que nós estudamos. Muito obrigado, ó Senhor Deus, pela esperança que está firme em nossos corações. De saber, Senhor Deus, do reino eterno. De saber, Senhor Deus, do projeto a qual Tu tem feito para conosco, ó Pai. Tu tens separado uma linhagem de Davi. Tu tens nos mostrado o príncipe que vem de Judá, a raiz de Davi, a raiz de Jessé, que há de reinar sobre esta terra e há de colocar, Senhor Deus, um projeto lindo ao qual Tu tem feito para todos nós. Muito obrigado pelo Messias, ó Pai Jesus, o libertador de Israel. Será enviado em breve para reinar sobre esta terra. Senhor Deus, que nós possamos orar, venha o Teu reino, que seja feita a Tua vontade aqui na terra como ela é feita no céu. Altíssimo e soberano Deus, abençoa cada ouvinte, ó Pai, cada ouvinte que sintonizou aqui na Rádio Encontro com Deus, que eles possam aprender de Ti, que possam guardar essa palavra no coração. Todas as pessoas que abrirem, Senhor Deus, as portas da sua casa para a Rádio Encontro com Deus, possam ser alcançadas por Ti, possam ser abençoadas por Ti, ó Pai, possam ser alcançadas pelo Teu poder. Muito obrigado por mais uma oportunidade, ó Senhor Deus. Abençoe, Senhor Deus, a Rádio Encontro com Deus, que ela venha crescer e alcançar vidas. Abençoa cada ouvinte, abençoa o ministro Lucas Marcolini e a mim, que possamos, Senhor Deus, sempre estar ativo para pregar o Evangelho da verdade. Pai, tudo isso eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e graças a Deus. Fiquem com Deus, que a paz esteja com você. Encerramos o programa à luz das Escrituras, em nome de Jesus.